Hoje nós estamos tendo uma aula. Qual é a diferença entre o parto normal e o parto cesariana? E a gente sabe que já uma série de situações aqui, de elementos foram discutidos. Uma das coisas que eu pude aprender é que, na verdade, não existe um caminho que é o caminho ideal ou perfeito. Cada caminho tem o seu risco, tem as suas características, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E, de alguma forma, eu acho importante, eu pude perceber também, nós entendemos que não podemos tomar uma mãe, um casal, enfim, não pode, não deve tomar uma decisão como essa isoladamente. Ela realmente tem que ser feita em parceria com o médico. Perfeito. Porque há situações que ali você pode estar, né? Eu quero fazer um parto cesariana e de repente pode haver alguma contraindicação que isso é para o terceiro bloco, quais seriam as indicações ou contraindicações, mas enfim, de repente alguém está, não, eu quero fazer um parto normal, eu quero fazer um parto humanizado, um parto, tem tantos nomes que se dão hoje, natural, enfim, e de repente alguma coisa acontece. E, então, a gente tem que estar... É isso mesmo. E nesse sentido, então, doutor, qual a importância do pré-natal? Porque o pré-natal, às vezes a gente pensa que é só lá fazer os exames, de alguma forma, receber a prescrição para uma vitamina. É isso também, claro. Mas não é também todo um acompanhamento que vai levar você a tomar a decisão correta quanto a isso? Perfeito. O pré-natal é fundamental para um bom desfecho. Não só para se fazer o rastreio das pacientes, das gestantes de alto risco, das gestantes que têm alguma infecção, como é que está a evolução de alguma malformação fetal, que hoje em dia nós diagnosticamos com muita precisão, mas o pré-natal, pelo menos nesse modelo nosso de assistência, é o momento de se criar vínculos. Nós temos, por exemplo, um mecanismo que foi criado muito bom, uma ferramenta muito boa, que se chama plano de parto e que foi desvirtuado completamente. O que é um plano de parto? Um plano de parto é a maneira da gestante se informar sobre as vias de nascimento e deixar registrado o que ela desejaria. Se ela quer ou não uma epísio, se ela prefere ou não, não se ela quer. O que é uma epísio, uma episiotomia? Uma episiotomia é aquela incisão que se faz no períneo, que deve ser feita com critério, o bom senso tem que prevalecer, sempre está errado, nunca está errado. Se alguém me falar sempre faço, está errado. Nunca faço, também está errado. Deve-se saber Depende, portanto. Se aquela musculatura, se a própria pele estão restringindo o nascimento, a saída da cabecinha. Tá? Se isso estiver acontecendo, a episiotomia vai proteger o períneo. E naturalmente que aquilo depois é suturado e recomposto. Suturado, segundo adequadamente, mantendo os planos anatômicos. Mas, por exemplo, a gestante vai colocar se ela quer ou não, se ela deseja ou não a preferência de uma episiotomia, se ela quer que se faça uma lavagem. Fazer uma lavagem é um absurdo. Eu tive uma gestante que, no momento da formulação do plano de parto, falou: o meu maior medo é eu evacuar. Eu quero qualquer coisa menos evacuar em campo. Falei, mas é muito desagradável fazer uma lavagem. Não, para mim não. Para mim, desagradável é se eu evacuar. Até essa preocupação ali na hora de querer... É ela. É uma preocupação dela. E a cabecinha passando ali, ela tende a quê? Esvaziar o reto. É verdade. Então, no caso dela, ela preferia uma lavagem, uma enteróclise, que é o termo, do que não ser feito. Então, o plano de parto vai mostrar quais são os desejos da gestante. E aí se desvirtuou... E informá-la também, né, de todas as possibilidades. Muito bem colocado. E aí se pegou esse plano de parto e talvez um grupo de pessoas com outros interesses, que são todos menos o da saúde. Plano de parto é a imposição da gestante sobre o que ela quer. Ela vai no cartório, registra um documento e entrega para o médico. Isso não é adequado. Isso é para ser construído... Totalmente contra o que eu acabei de dizer agora há pouco. Totalmente contra. E aí começam a se criar os conflitos. Eu, por exemplo, na prática obstétrica, tenho um grande prazer em construir um plano de parto. E se eu tiver uma gestante que me impor, tome, é isso que o senhor tem de fazer, vou dizer absolutamente, porque as decisões tomadas na urgência, eu não vou perguntar. Eu vou trabalhar para salvar a sua vida e a do seu filho. A seleção natural ficou lá atrás com Darwin. Morrer, a gente deve tentar evitar a morte de feto, morte de mãe.
Então, não é o momento de nós estarmos pedindo A gente teve algumas perguntas que surgiram já do telespectador aqui. Uma delas foi justamente ao caso em que, por exemplo, se planeja um parto normal, ou se encaminha nesse sentido, e finda-se descobrindo que não há uma passagem por algum motivo ou outro, o posicionamento da criança, se lança a mão dos fórceps. Explica, inclusive, para a gente, para os nossos telespectadores, doutor, o que são fórceps. E, às vezes, estressa a criança que poderá, depois, ter algum problema. É comum isso? Por exemplo, até faltar oxigênio, de repente, mais tarde, ficar com alguma sequela, e muitas pessoas, então eu não quero fazer um parto normal por causa disso. Seria justificável esse temor? Sim, esse caso, que pelo relato que chegou, é um caso muito triste. Passou-se, talvez, o tempo de se indicar uma cesariana, o neném podia estar muito baixo, o que dificulta a cesariana, e tentou-se um fórceps, que são duas colheres de metal que se coloca ao redor da cabecinha. Se introduz, então, se introduz na vagina, se coloca ao redor da cabecinha. Tenta-se muito vender a imagem do fórceps como um alicate, não é nada disso, é um capacete. Entendi. Nós vamos conduzir a saída do bebê. Entendi. Tem fórceps, tem outros mecanismos, o kiwi, que é como se fosse uma ventosa que ajuda a puxar a cabecinha. Entendi. Mas isso tudo desde que haja o quê? Proporção céfalo-pélvica, com proporção entre a cabeça do neném e a pelve da mulher. Senão, O senhor já teve algum caso em que o senhor foi fazer o parto e concluiu ali, caminhando para um normal, que não ia rolar? Diversos casos. E é esse o objetivo do monitoramento do trabalho de parto, do acompanhamento, dos toques de trabalho de parto. Eles são fundamentais. Então não precisa a coisa encaminhar muito longe, não. Dá antes para perceber. Perfeito. Aqui é uma avaliação dinâmica. E aí, imagine o seguinte, um movimento de não pode se tocar. Sem tocar, eu não tenho os meios de identificar se está havendo uma progressão, e o parto é um evento progressivo. Então, rapidinho, o que é o toque para quem está em casa? O toque é quando nós introduzirmos delicadamente os dedos na vagina da mulher durante o trabalho de parto, para saber a dilatação do colo, por exemplo, um colo fechado, o colo começa a abrir, eu toco aqui, são 5 centímetros. 7 centímetros. E 10 centímetros é a dilatação. 10 centímetros é a dilatação total. E para ver a altura que está o bebê. Nas alturas mais baixas, já mais próximo da saída, nós conseguimos, inclusive, com um pouco de habilidade, saber a posição. Se o neném está olhando para baixo, se ele está de lado. O neném nascendo olhando para cima, é um nascimento mais lento. Vou dar mais trabalho para minha colega neonatologista. O neném que vem olhando para nós, normalmente, ele vem com a cabecinha olhando para baixo. Entendi. Então, essas são as ferramentas que nós temos para acompanhar um trabalho de parto. Como que uma gestante vai tolher as ferramentas de avaliação? Não pode acontecer isso. Nós precisamos... O parto é um evento progressivo e contínuo. Então, pelo que o senhor falou, o risco desse fato, essa tristeza que ocorreu, ter ocorrido, ele é minimizado se há, de fato, esse acompanhamento e o hospital é adequado no sentido de você reorientar, não teremos um parto normal, teremos um parto cesariana. Talvez a frase que resumisse isso: nós devemos priorizar o neném nascer em boas condições e a mãe estar em boas condições. A prioridade não pode ser a via de parto. Eu quero um parto normal a qualquer custo. Não. O custo, às vezes, é a saúde de uma criança. Entendi. Então, não, de maneira nenhuma, essa mãe está se imputando isso a ela. Talvez tenha perdido a oportunidade de fazer a cesariana no momento mais precoce. Entendi. E talvez nós tivéssemos o resultado neonatal diferente. Entendi. Vamos a uma charge aqui que o pessoal preparou e depois eu tenho várias perguntas para a doutora Carmen. Perdão. Olha, doutor, pensei muito, conversei com o meu marido e eu vou querer parto normal. Ok, a gente pode agendar sua cesariana para a semana que vem. Não, eu disse parto normal. Mas o normal em hospital privado no Brasil é cesariana, 88% dos casos. Mas a Organização Mundial da Saúde recomenda o parto normal. Porque não é ela que tem que lidar com a dor. Eu suporto a dor. Eu não, parto normal me pega de surpresa na madrugada, demora um tempão, avacalha minha agenda, é uma dor, mas uma dor de cabeça. Eu vou trocar de médico. Não vai adiantar, ninguém vai querer fazer seu parto normal porque o bebê não tá encaixado. Eu vi no ultrassom, tá encaixado sim. Na sua cavidade pélvica, não na prática do mercado, né, minha filha? Eu vou conseguir quem faça meu parto normal. Então faz o seguinte, quando arrebentar a bolsa, pede pro seu marido te levar pra porta do batalhão de um corpo de bombeiros.
Nossa, tá legal. Aceito a cesárea. Perfeito, só que agora eu vou ter que cobrar o dobro. Por quê? Porque convencer você já foi um parto. Ai, Opa, segura aí, só tenho vaga na semana que vem. Era. E aí? Como charge, como brincadeira, é interessante. Mas talvez essa postura esteja tergiversando o real problema. Se ela quisesse um parto normal, ela ia chegar no hospital e Mas ia ter sabe, vaga. doutor, eu vou fazer uma pergunta delicada. Faça. Até que ponto, e espero não estar infringindo nenhuma ética, se tiverem dizer, olha, enfim, mas até que ponto há interesse econômico também? Porque a cesariana é um parto mais caro do que o parto normal. De Não. alguma forma... Não Acho que é não é não. lado caro, né? Na verdade, é o lado tempo. Eu acho que junta tudo um pouco. Se nós Entendi. negarmos que haja uma influência econômica, nós não estaríamos sendo honestos. E aí talvez Muito estivéssemos obrigada por ser tão sincero. agindo de uma maneira que não é a correta. Sim, existe uma questão econômica, sim. E a conveniência toda que a gente Vamos- viu que não deixa de existir, né? Mas... Mas conveniência não. Essa eu acho muito menos. Quem é obstetra não tem essa questão. Ele pode optar por fazer só pré-natal, fazer só clínica ginecológica. O obstetra, ele não tem problema em sair de madrugada. O problema é conseguir uma vaga. O problema é às 3 da manhã entrar em trabalho de parto, chegar no hospital, não ter vaga, ter que ir para 40 quilômetros de distância. Eu tenho medo. Eu lhe sou sincero. Eu tenho medo de dirigir às 3 horas da manhã. É perigoso. A minha segurança está em risco, a Então, segurança essa da gestante parturiente está pode em estar risco. com plantonista nesse momento, dependendo da Com situação. plantonista, sim, ele já está lá na unidade. Mas se a gente voltar à questão econômica, imaginar que para um médico passar 8, 10 horas acompanhando um parto e ganhar R$400, isso é um absurdo. Até porque quando se vê um outro modelo de uma assistência não médica, não existe a defesa do parto com não médico, do parto natural, lá no morro com a menina de graça. Eles vão, sim, na Vieira Soto, cobrando R$15 mil. Então, se é para nós sermos sinceros, é o que acontece hoje em dia. Um modelo alternativo, ele é um modelo caro. Caríssimo. Caríssimo. Ninguém fala, olha, eu tive um parto natural dentro de casa, o que nós somos radicalmente contra, porque... Eu também sou contra. Porque se nós temos tecnologia, se nós estamos lidando com o imprevisível... Às vezes não é nem pela mãe, é mais pela criança. Porque não, qualquer acho que intercorrência humanizado não é você só não tem isso, como dar assistência. Se a mãe A tiver mãe uma também. hemorragia, uma hemorragia. Vamos fazer o seguinte, que eu tinha pergunta, eu volto já contigo. Nessa virada de bloco, a gente retorna já já. Cabeça pra cima.